Eu comprei 6 milhões de reais em ações do Banco do Brasil e nesse vídeo aqui eu quero te explicar o porquê. Quero te contar toda a construção desse racional, então presta muita atenção se você investe em Banco do Brasil ou se você pensa em investir, porque eu tenho certeza que essas informações podem te ajudar a tomar uma melhor decisão para a tua realidade. Já deixa o dedo no like, te inscreve no canal, a maioria das pessoas que nos assistem aqui não são inscritas, e bora lá, porque nos próximos minutos eu quero falar sobre o panorama do Banco do Brasil e das suas ações. Eu quero te mostrar quais são os 3 passos que a gente segue aqui no Clube do Valor para tomada de decisão de investimentos, e quando eu falo que eu comprei ações do Banco do Brasil, mais de 6 milhões, falo em nome do Clube do Valor, desde que eu sou fundador. Eu quero te falar também como é que a gente faz para evitar o risco de catástrofe, que sim, existe um grande risco ali nas ações do Banco do Brasil, e por fim, eu vou te explicar por que a gente fez essa compra. Então vamos começar falando um pouco do Banco do Brasil, da empresa, dos seus resultados, que não vêm sendo nada bons. Um trimestre após o outro, o Banco do Brasil está decepcionando, entregando números fracos. O guidance, que é a estimativa que a empresa traz para resultados, ele recentemente foi cortado. O lucro líquido ele veio bem abaixo do que era esperado pelo mercado. E lembrando aqui que o mercado já esperava um lucro menor por conta de N problemas que o Banco do Brasil está enfrentando. Então naquela linha, de que estava todo mundo meio que pessimista, pensando vai ser ruim o resultado, e ele veio pior ainda. O retorno sobre o patrimônio foi de apenas 8,4%, que é risível para um banco. É muito, mas muito baixo. Demonstra-se um trimestre terrível mesmo. E o grande vilão disso tudo foi a inadimplência, que pesou significativamente, sendo que nesse resultado de alguns meses atrás, o guidance para o ano foi revisado para baixo. A gerência da empresa, a diretoria, passou a trabalhar com um lucro líquido esperado de cerca de 21 a 25 bilhões de reais, ou seja, cortou a expectativa de lucro líquido praticamente pela metade. Em outras palavras, a coisa tá feia pra caramba para Banco do Brasil. É inadimplência muito alta, é qualidade do crédito muito baixa. E isso tudo mesmo em um cenário de safra recorde. Não foi o suficiente para melhorar a situação, em especial do agro, dos produtores do agro, que estão muito pressionados, estão sentindo a crise. O Banco do Brasil empresta muito para o agro, então essa crise bate direto nos resultados do Banco do Brasil, o que faz com que o mercado diga que o prognóstico não é bom. Isso é quase que um consenso. Não à toa, muitos analistas estão falando que o caminho para a recuperação de Banco do Brasil é lento. Recentemente, a XP Investimentos cortou o preço-alvo das ações do Banco do Brasil, reduziu mais de R$7 o seu preço-alvo, dizendo que, olha, acredita que essa ação aqui vale muito menos do que a gente achava que ela valia. E nisso muitos se perguntam, se é uma oportunidade de longo prazo ou não. Por quê? Nessa tempestade perfeita, nessa crise grande, as ações do Banco do Brasil já amargaram uma bela de uma queda. Nos últimos 12 meses, as ações vêm caindo 23%, ali da máxima mais recente, em maio, até a mínima, que foi ali no final de julho, início de agosto, foi uma queda de quase 40%, embora as ações tenham se recuperado um pouquinho ali de agosto para cá, subindo 18%. Mas o fato é que tem muitos indicadores e analistas falando para vocês venderem ações do Banco do Brasil, para não comprarem Banco do Brasil. E isso tudo, inclusive, fez com que as ações do Banco do Brasil passassem a ser mais negociadas, ganhassem ainda mais liquidez, ou seja, atraísse aí investidores querendo comprar e também investidores querendo vender, porque a negociação é sempre quando alguém está vendendo e outra pessoa está comprando. Estou me referindo aqui ao fato das ações do Banco do Brasil passarem a liderar o ranking de ações mais líquidas da B3 pela primeira vez. Ou seja, isso aqui está chamando a atenção de muita gente e eu te mostrei aqui que o panorama é ruim. Só que a beleza do mercado financeiro é que uma coisa é o panorama, uma coisa são as expectativas, é o que o mercado espera, e outra coisa é o preço da ação. E quando eu falo preço, não é a cotação, não é as ações estão ali em R$22. Não, são os múltiplos, a relação entre o preço que você paga e o valor que você leva. E nesse caso aqui, a gente tem múltiplos bem baixos para Banco do Brasil, que opera com um índice de preço por lucro de 7 vezes, um preço por valor patrimonial de 0,69, e mesmo pagando menos dividendos, o yield dos últimos 12 meses está em mais de 7,5%. Agora, nada do que eu te mostrei até aqui explica por que eu comprei Banco do Brasil. E para que você entenda isso, eu quero dar um pequeno passo para trás para explicar como é que funciona o processo de tomada de decisão que a gente segue aqui no Clube do Valor, que eu sigo para tomar decisão com o meu dinheiro na minha carteira e que a gente segue para tomar decisão na carteira dos nossos clientes de wealth que confiam a gente a gestão dos seus patrimônios. E simplificando aqui esse processo, ele consiste em 3 etapas distintas, sendo que a primeira etapa é sobre a gente desenhar uma carteira ideal. Então, como é que funciona?
né? Se você se interessa em conhecer nosso serviço, se você se interessa em nos contratar, a primeira coisa que a gente faz é uma análise da tua carteira. Dá uma olhada em como é que está a tua alocação de ativos, o que está dentro do teu portfólio. A gente indica ali alguns pontos positivos, alguns pontos de melhoria, e a gente desenha uma carteira de investimentos feita sob medida para ti, de acordo com a tua tolerância ao risco, de acordo com as tuas expectativas, de acordo até um pouco com as tuas crenças e o teu histórico como investidor. A gente vai lá e desenha o que a gente chama de asset allocation. E aí, na média, né, dependendo do quão mais ou menos tolerante ao risco você vai acabar investindo algo entre 5 a 25, 30% em ações brasileiras, além de ter participação em ações norte-americanas, em ativos de renda fixa atrelados à inflação e por aí vai. Bom, a gente vai para a segunda parte da nossa etapa, nosso segundo passo, que é para cada classe de ativos que você vai investir, escolher boas estratégias de seleção de ativos, estratégias que façam sentido para ti. Tem na parte de renda fixa, tem uma parte de crédito privado, tem uma parte de estratégia da escada de renda fixa. E em ações, a gente tem diferentes estratégias. Uma estratégia de ações baratas, uma estratégia de momento, uma estratégia de dividendos. E aqui no clube, alguns clientes seguem uma estratégia com mais foco em dividendos, geralmente aqueles que já têm um patrimônio maior, já estão vivendo de renda, querem otimizar para dividendos. Outros clientes seguem outras estratégias. E a que eu estou citando aqui nesse vídeo, a estratégia onde a gente comprou o Banco do Brasil agora em setembro, é a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, que eu já vou te explicar como é que funciona e responder por que a gente escolheu as ações do Banco do Brasil nessa estratégia. Mas antes, queria te falar o terceiro passo aqui desse nosso formato, do nosso processo de investimentos, que é o nosso cliente escolher com qual veículo ele vai investir. Ele pode investir diretamente nessas ações, pode investir através de um dos nossos fundos de investimentos. A gente zera a taxa de gestão dos nossos fundos para quem é nosso cliente, porque essa pessoa já está nos pagando pelo serviço. A gente tem alguns fundos, como o fundo de ações baratas, que é esse fundo aqui, que vem vencendo o Ibovespa nos últimos 24, nos últimos 12 e também nos últimos 36 meses, abrindo uma boa vantagem sobre o Ibovespa. Desde o início, né, desde que esse fundo existe, ele rendeu significativamente mais do que o Ibovespa. E foi nesse fundo aqui que no mês de setembro a gente montou uma posição em Banco do Brasil. Por que isso? Tá? Já vou te responder, só que antes é importante eu te explicar como a gente faz para evitar o risco de catástrofe. Por que isso aqui é importante? Porque esse primeiro processo que a gente segue, que eu te mostrei agora há pouco, de analisar a carteira de clientes, muitas vezes a gente abre vagas para oferecer esse processo de forma gratuita. Nesse momento, inclusive, essas vagas estão abertas. Então, se você tem mais de 100 mil reais e quiser ter sua carteira analisada por um especialista aqui do clube, pode solicitar uma reunião apertando no primeiro link na descrição. E aí, nesse processo de análise gratuita de carteira, a gente percebeu recentemente que tem muita gente concentrando muito seus investimentos em ações do Banco do Brasil. O cara chega lá com uma carteira a ser analisada, mas na verdade ele não tem uma carteira. Ele tem 70% de ações do Banco do Brasil, 50% de ações do Banco do Brasil, eles estão apostando pesado nisso, o que não é algo que a gente recomenda para nenhum cliente nosso e não é algo que eu gosto. Por quê? Porque sempre que tu está concentrando tuas apostas em uma ou poucas ações, tu está correndo um risco muito grande da ruína, mesmo sendo uma ação extremamente barata, como o caso de Banco do Brasil. Por isso, a gente evita o risco da ruína, a gente evita o risco de catástrofe com 2 passos. O primeiro passo é diversificação extra-classe, dividindo a tua carteira de longo prazo em diferentes classes de ativos, colocando os ovos em diferentes cestas, buscando classes de ativos com uma correlação neutra. Um exemplo de uma alocação bem sofisticada, de quem corre mais risco, é essa alocação aqui com 60% de peso em renda variável e 40% de peso em renda fixa, que nos últimos 20 anos, né, rendeu bem mais do que o CDI, bem mais do que o Ibovespa. Pode ver aqui a rentabilidade dessa carteira, que foi cerca de 14% ao ano, ou IPCA mais 7 líquido de imposto de renda, e que teria transformado um patrimônio inicial de 100 mil, com aportes de 1.500 por mês, em mais de R$1.150.000 em 20 anos. Esse aqui é um exemplo de alocação que a gente segue com alguns clientes mais arrojados há bastante tempo. No caso, esse camarada aqui, que está conosco desde 2017, viu sua carteira render bastante, seguindo essa mesma estratégia de alocação. Então, essa primeira etapa é a diversificação extra-classe. E aí, como você pode ver, cerca de 20% dessa carteira, nesse exemplo aqui, 21%, está em ações brasileiras. Agora, em quais ações? Como é que a gente compõe essa parte da carteira? Aí que entra o passo número 2, que é a diversificação intra-classe, que é basicamente tu buscar ter diferentes ações dentro da parte de ações brasileiras para reduzir um risco chamado de risco não sistemático. O que é o risco não sistemático? Um grande resumo, é o risco de uma ação, uma empresa, ter um resultado muito pior do que a média, comprometer
aí a tua construção patrimonial. Reduz o risco não sistemático, diversificando em pelo menos, no mínimo, 10 diferentes ações e para essa estratégia de ações baratas em 20 diferentes ações. Ou seja, para esse cara aqui que tem 20% em ações brasileiras, caso ele só tenha estratégia de ações baratas, a gente está falando aqui que mais ou menos 1% da carteira total dele está em cada ação. Então, se tem 20% em ações e 20 ações da carteira, tem 1% de cada ação na tua carteira de investimentos, e aí se uma ação cai 90%, você vai perder apenas 0,9%, ou seja, seu impacto vai ser limitado. Nisso você pode pensar, poxa, mas o impacto é limitado e a alta também é limitada, correto? Bom, não necessariamente. Esse nosso fundo tem 20 ações desde o início e rende bem mais do que o Ibovespa, mesmo tendo 20 diferentes ações. Então, te expliquei aqui o que está acontecendo com o Banco do Brasil, quais são os nossos 3 passos para a tomada de decisão, como é que a gente evita o risco de catástrofe. Agora, a grande pergunta, por que compramos ações do Banco do Brasil? Para isso, você tem que entender que na estratégia de ações baratas, a gente segue um processo claro, passo a passo, para selecionar 20 ações muito descontadas, com múltiplos muito baixos, ações que passam por um período de impopularidade. No mês passado, a gente fez uma live chamada As Ações Mais Baratas da Bolsa 2.0, em que a gente apresentou como é que funciona essa estratégia e quais foram as mudanças recentes nela, que inclusive passaram a incluir bancos na sua composição, porque antigamente a gente excluía os bancos, a gente olhava apenas para um múltiplo, muito parecido com o EV/EBITDA, que os bancos não têm, então a gente deixava eles de fora. Mas a nossa equipe aqui de estrategistas do Clube do Valor evoluiu a estratégia e ela passou a contar com bancos, e ela segue um processo bem estruturado que eu já vou te mostrar, não sem antes te alertar para que você faça bem o dever de casa, para que você diversifique. Por quê? Porque nessa estratégia a gente acerta, entre aspas, considerando que acertar é comprar uma ação que sobe, apenas 50% dos ativos. Em outras palavras, metade das ações que a gente compra cai. Então, por que a estratégia é vencedora? Porque quando a gente acerta, a gente ganha mais do que quando a gente erra. Ganha cerca de R$145 para cada R$100 perdidos. Então, a expectativa aqui é bem positiva, basicamente porque a gente está comprando ações mais descontadas. Na média, quando sobem, sobem bastante. Dito isso, como é que funciona o processo? Tem alguns filtros, como o filtro de liquidez, que a gente só olha para empresas mais líquidas. Depois, a gente tira os ativos que são mais voláteis, que deram prejuízo nos últimos 3 ou 12 meses. Depois, a gente pega 3 variáveis fundamentalistas, que são Book to Market, patrimônio líquido pelo valor de mercado. Além disso, Cash Flow Yield, que é basicamente o fluxo de caixa gerado pelo Enterprise Value da empresa. E também o Earning Yield, famoso Earning Yield, que eu já falo aqui há muitos anos, que é quase o contrário do EV/EBITDA. A gente inclui bancos, por quê? Porque bancos têm Book to Market e a gente acabou adaptando o Earning Yield como lucro antes do imposto de renda por valor de mercado. Aí de todas essas etapas vai sair uma lista de várias ações, a gente ordena elas por aquelas que estão mais baratas e compramos as 20 mais baratas, com o método de ponderação Equal Weight, ou seja, um peso igual em cada ação. E aí sempre que a gente passa pelos meses de abril, junho, setembro e dezembro, a gente faz o rebalanceamento, ajustando a carteira, vendendo ações que não estão mais baratas, comprando ações que passaram a ficar baratas. Então a gente fez um rebalanceamento recentemente em setembro, e nesse rebalanceamento, com essas regras, as ações do Banco do Brasil apareciam no nosso ranking. A gente alocou 5% da carteira de ações do Banco do Brasil. Essa carteira aqui, por exemplo, com 125 milhões, significa aí um pouco mais de 6 milhões em Banco do Brasil, que é uma das 20 ações mais baratas da Bolsa. E aí, se você quiser conhecer melhor essa estratégia, o racional dela, o passo a passo, e esse vídeo aqui não se tornar um vídeo maçante, e mais, se você quiser conhecer 10 ações que estão baratas nesse mês, eu te recomendo que você baixe um e-book em que a gente explica essa estratégia gratuitamente para você entender melhor como funciona ela e conseguir tomar melhores decisões de investimentos com mais estratégia. Para isso, só apertar aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, deixa o dedo no like e vamos que vamos. Um grande abraço e até mais.